Pastor Nerildo Acioli, o senhor disse que começou a pregar aos 18 anos. Mas como é que foi esse despertar de Deus na tua vida para o chamado da pregação? Eu devo ao meu pastor Antônio Carlos, um cara visionário, um cara acima da média. Ele viu em mim um ministério que eu não via. Ele viu em mim uma vocação que eu não percebia. E ele começou a me dar oportunidades na igreja. Começou a me dar oportunidades. Isso, na época, criou até um mal-estar, né? Um cara novo, um cara sem experiência, um cara jovem, está pregando. E isso, minha primeira mensagem foi um fracasso. Né? Minha primeira mensagem. A primeira mensagem, você estuda para pregar 2 horas, 3 horas, chega na hora, some tudo, desaparece os argumentos. E eu tenho um problema, né, Fábio? Que eu sou gago, né? O senhor é gago, pastor? Gago, e na psicopedagogia diz que eu tenho uma dislália, né? Que eu tenho uma língua presa. Então, você imagina, um gago nervoso e com a língua presa. Por exemplo, a vantagem de eu ter começado a pregar na Igreja Batista, que eu fui ler João 3, porque Jesus veio salvar. Eu li porque Jesus não veio salvar. O texto que eu li, ele não veio salvar. Só que lá, quando você termina de ler o texto, você pede para alguém fazer uma oração para você começar a pregar. Então, você lê a passagem bíblica, aí você pede para alguém, qualquer irmão da igreja, fazer uma oração, todos em silêncio, e aí depois que ele ora, você prega. E, rapaz, eu sempre fui um cara, eu acho que Deus era comigo mesmo, porque eu escolhi um irmão que fazia uma oração longa. Falei, eu vou pedir para ele orar, dá tempo daquela respirada, né? E aí, quando ele está orando, o pastor veio em mim e falou, lê o texto de novo aí, que você leu errado, mano. Jesus veio salvar o mundo. Ô, pastor, então, quando o senhor repete geralmente as frases, por exemplo, trigo na Bíblia pão, trigo na Bíblia pão, trigo, vinho e azeite, trigo, vinho e azeite, é por conta da gagueira ou é pedagógico? Vamos lá, a repetição ela é pedagógica. Sim. A repetição ela é pedagógica. Tudo aquilo que você fala e repete, as pessoas têm por facilidade de assimilar melhor aquilo que ele está ouvindo. A repetição, ela é pedagógica. Essa frase deve ser destacada. A repetição, ela é pedagógica. Então, tudo aquilo que você pede para as pessoas repetirem, elas acabam assimilando melhor o que vai ouvir. Exemplo disso, fazem 20 anos aproximadamente, você me ouviu lá em Porto Seguro, você lembra da mensagem. Sim. Porque a repetição faz isso. A repetição faz isso. Não aquela repetição chata, né? Tem uma repetição chata. Você não pegou, vou falar de novo. Tá? Não, você está me chamando de burro? Você está me tirando, irmão? Hashtag fica a dica aí, hein? Como diz o irmão lá da comunidade lá, tá me tirando, irmão? Tá me tirando, irmão? Tá me tirando? Você não pegou. Não, eu peguei, é que eu não reagi de acordo com o que você queria. Esperava, né? Esperava. Porque, às vezes, quando a gente faz essa colocação, a gente pensa que a gente descobriu a fórmula da Coca-Cola, né? Então, eu vou falar isso aí e vai explodir em glória. Talvez aquilo que você descobriu, o cara está ouvindo, já ouviu aquilo. Pode ser que eu li o mesmo livro há um ano atrás. Pronto, né? É isso aí. Vou te contar sobre a questão de ler o livro. Fui pregar na Ilha do Governador, igreja pastoreada pelo pastor Eliseu de Menezes. O pastor Marcos Filho é o co-pastor, muito meu amigo. Eu prego nessa igreja desde 1998. Todo ano eu prego nessa igreja. E era uma campanha, pregando toda terça-feira sobre o livro de Neemias. E eu preparei uma mensagem para pregar sobre Neemias. Quando eu cheguei no púlpito, eu estou com a mensagem preparada. O Senhor falou no meu coração, não vai nessa. Não vai. Sem instrução do profissional não entra. Não vai. Ele já ouviu isso lá atrás. Aí eu mudei a mensagem. Fui almoçar, jantar com o pastor Marcos. Falei, pastor Marcos, me perdoe, cara, porque eu ia pregar tal mensagem. E qual mensagem você ia pregar? Aí eu falei para ele, tá? Dizendo, foi Deus, cara. Que a fonte que você bebeu, eu bebi também. Preguei terça-feira passada a mesma mensagem. Então, o mesmo livro que eu tinha estudado foi o livro que ele estudou. E os pontos que eu achei interessante foram os pontos que ele achou. E o cara aplicou terça-feira passada. Alguém ia dizer, poxa, o pastor assistiu aí no YouTube a mensagem e copiou a mensagem. Aí, então, quando o cara fala, você não pegou e a pessoa não reagiu, ele não sabe que a gente leu o mesmo livro ou ouviu o mesmo pregador que ele, né? É isso aí. Porque, na minha concepção, aquilo que eu estou aplicando deveria ter uma reação das pessoas. E é bom que as pessoas que estejam nos ouvindo, é bom que a gente entenda que cada pessoa tem uma reação biológica. Cada pessoa tem uma reação biológica. Tem pessoas, por exemplo, que assistem um jogo de futebol assim, ó.
Isso é a reação biológica dele. Tem outros que ficam com o dedo, é a reação biológica. Tem outros que vai bater o pênalti, o cara vira de costas, o cara não quer ver. Tem outros que quebra a televisão. Tem outros que quebra a televisão. Tem outros que para ele é normal, cara. São reação biológica. Tem pessoas, você chega no velório, tá todo mundo chorando, ele começa a chorar. Você pergunta para ele, você conheceu o morto? Não, mas tá todo mundo chorando, pô, eu chorei. Mas, e por que você... É reação biológica. Tem gente que você chega para ele e fala, morreu. Ele vai desmaia e cai junto. Tem outros que você fala, morreu. Ele, glória a Deus, irmão, que bênção. Não, eu estou falando que morreu. Mas glória a Deus por isso. São reações biológicas. Então, o pregador, ele precisa ter essa consciência que no ambiente que ele está pregando, cada pessoa tem uma reação biológica. Tem uns que são melancólicos, tem outros que são fleumáticos, tem outros que são coléricos, tem outros que são sanguíneos. O cara sanguíneo é igualmente a mim. Ô, glória, é isso mesmo, fala mesmo, Jesus. Peguei. Mas tem gente que é fleumática. O cara não vai reagir, mano. Tem gente que vai chorar, né, pastor? É o cara melancólico, o cara só vai chorar. Outro dia eu preguei numa igreja, que o pessoal disse que a igreja é fria, né? Uhum. Preguei na igreja fria. Né? Cara, terminei de pregar, o pessoal, pastor, que mensagem. E eu terminei de pregar acabado, né? Destruído, nem um glória, nem uma marcha, nem um grito, né? Nada. Nem um mistério. Nem um mistério, nem uma língua. Terminei, o pessoal veio, pastor, pelo amor de Deus, nós nunca ouvimos isso. Pastor, meu Deus, e o pessoal chorando, pastor. E na minha concepção tinha sido um fracasso. Uma negação, né? Uma negação, por acaso. São reações biológicas. Reações biológicas que você tem que ser inteligente, a reação biológica. Você não vai pregar nunca para o japonês marchar. Eu já preguei no Japão. Não adianta. Você vai pregar, ele vai te ouvir. E vai receber a mensagem. Existem alguns pregadores que vêm do Rio, ou do Norte, Nordeste, aqui para o Sul, eles se quebram. Porque aqui o Sul... Né? Até de São Paulo. Eles se quebram, porque aqui o povo absolve tudo que o cara está pregando, mas nem sempre vai reagindo. Então tem uns que vêm com os costumes de lá, olha a marcha, olha o varão. Aí eles percebem que o povo fica assim, cadê o varão? Entendeu? Então eles se quebram, porque o povo do Sul aqui tem igrejas que o povo entra no mistério, mas não são todas. Mas é a cultura europeia. O europeu é assim. Você precisa entender. Fábio, uma nota aí se tiver algum pregador nos assistindo. Tem muito aqui, viu, pastor? Todo pregador precisa de uma coisa que a gente vai usar 3 linguagens diferentes. 3 linguagens diferentes, mas é a mesma coisa. Primeira coisa, percepção. Você precisa ter a percepção do seu público. Segundo, nós vamos chamar de essa percepção. Agora, uma linguagem espiritual. Você precisa ter a sensibilidade. E a terceira linguagem é a linguagem que quem está na estrada, a linguagem evangelista. Você precisa ter a malandragem, né? Você precisa chegar e fazer a leitura, pô. Aqui não vai. Então, você precisa... Por isso que o pregador precisa ser eclético, né? Eclético, que é uma grande dificuldade do cara. O cara tem pregador que prega bem no movimento assim... mais pentecostal? Como seria esse segmento aí mais pentecostal, mais barulhento? Como é que fala? Não tem outra palavra que defina esse movimento pentecostal assim. O movimento pentecostal seria na igreja de fogo. Na igreja de fogo. Então, tem camarada que vai bem, mas quando chega numa igreja, por exemplo, reformada, uma igreja que nós chamamos tradicional, ele vai ter muita dificuldade, porque o povo não vai reagir. Eu particularmente, eu gosto de pregar. Quando eu chego na igreja, está todo mundo com papel e caneta na mão. Aquilo, para mim... é formidável, porque o cara está interessado em te ouvir. Entender. Outro dia eu terminei de pregar numa igreja, o cara passou, que mensagem. Eu falei para ele, cara, qual foi o ponto da mensagem assim que te marcou? Pastor, nem sei, pastor, mas eu sei que pastor, foi uma glória, foi uma...